vamos ler o versículo de número 6. Antes de você ler aí, não leia não, peraí, segura aí seus olhos, tá certo? Deixa eu lhe falar algo importante, né? Todos nós sabemos, né, que o livro de Josué, né, conta ali a história do povo de Israel quando eles entraram na terra prometida, né? A partir do, deixa eu ver aqui, no capítulo 2, eles foram enviados espias, o capítulo 3, né, foram passar o Jordão, no capítulo 5 ou 6, destruição, isso aí. Então, a partir do capítulo 7 e 6, eles já conquistaram a primeira terra, né? As muralhas de Jericó caiu por terra, foi a primeira conquista, foi algo magnífico, maravilhoso, e a partir daí eles começaram então a se apropriar da promessa que Deus tinha dado para o povo de Israel, que eles iam estar numa terra que mana leite e mel, e exatamente o que aconteceu. Então o livro de Josué é um livro de conquista, é um livro de realizações, né? É um livro onde mostra as promessas do Senhor se cumprindo na vida do seu povo, né? E é bom dizer que as promessas do Senhor, sem dúvida alguma, ela vai sempre se cumprir na nossa vida, pode ter a certeza disso. Mas, no capítulo 1, já inicia lá que Moisés estava morto, né? E então começou com Josué. E o versículo de número 6, vamos ler o versículo de número 6, que Deus ele passou algumas instruções para Josué, e uma delas, duas delas, está aqui no versículo de número 6, que diz: esforça-te e tem bom ânimo. Vejam só duas coisas que Deus falou: esforça-te e tenha bom ânimo. E meus amados, meus queridos, se eu e você parar para analisar, isso é algo que eu e você precisamos todos os dias, não é verdade? Em todos os momentos da nossa vida. Precisamos nos esforçar. Por isso que eu falei que o tema dessa mensagem era: não seja mole, não seja acomodado. Mas temos que nos esforçar. A pessoa que quer conquistar algo, a pessoa que quer ver algo acontecendo na sua vida, a pessoa não pode ficar parada, com os braços cruzados, esperando algo cair do céu. A única coisa que cai do céu aí, nesse momento, é a chuva. A chuva cai do céu, né? Mas tem pessoas que não se esforçam. E aí depois ficam reclamando da vida. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas muitas vezes não está se esforçando como deveria, né? Aí a segunda coisa que ele disse aqui, né? E tem bom ânimo. Essa questão de ter bom ânimo, né? Realmente é um pouco complicado. Mas eu e você temos que ter bom ânimo. O nosso espírito, ele tem que ter bom ânimo. A confiança no Senhor vai permitir eu e você ter bom ânimo. Tem momentos difíceis, tem momentos de batalha, tem momentos que tem coisas que acontecem que muitas vezes tira ali o nosso ânimo, mas no Senhor Deus, eu e você conseguimos ter bom ânimo. Olhando para as promessas do Senhor, eu e você conseguimos ter bom ânimo. Olhando para a palavra do Senhor, eu e você vamos conseguir ter bom ânimo. Então, Josué, ele tinha que se esforçar, ele tinha que ter bom ânimo. E ele tinha motivos para isso. Porque vejam só a responsabilidade que Deus fez, Deus colocou sobre ele. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então vejam só a responsabilidade que estava sobre as costas, né? Sobre a vida de Josué.
Deus falou para ele, olha Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, certo? Por quê? Porque tu farás este povo herdar a terra que eu hei prometido. Então, Josué precisava se esforçar, Josué precisava ter bom ânimo, porque ele tinha a responsabilidade de fazer aquele povo herdar as promessas que Deus já tinha lhe dado, que Deus tinha lhe prometido. Olha a responsabilidade dele. E agora você para um pouco e pensa. Conforme eu falei, que eu e você, né, no dia de hoje também, em todos os dias da nossa vida, devemos o quê? Nos esforçar e ter bom ânimo, não é verdade? Por quê? Porque queremos sim conquistar as coisas, queremos ver as coisas acontecendo, queremos ver os bons resultados, bacana. Mas fora isso, você já parou para pensar quantas responsabilidades, quantas coisas dependem muitas vezes também de ti? Quantas coisas muitas vezes dependem de você? Aí na sua casa, por exemplo, na sua família, no seu trabalho, no seu casamento, quantas coisas também dependem de você? Quantas coisas que estão ali que é debaixo, né, da nossa responsabilidade? Então Josué ele tinha que se esforçar, ele tinha que ter bom ânimo. Isso pessoalmente eu tenho que ter, você tem que ter, todo mundo tem que ter para conquistar as nossas metas, conquistar os nossos objetivos, bacana. Mas vejam só, eu também tenho que me esforçar, eu também tenho que ter bom ânimo nas diversidades, nas lutas, aonde quer que seja, porque talvez tem pessoas que dependem disso. Tem pessoas aí na sua casa, tem pessoas na sua família, tem muitas vezes talvez amigos que precisa disso, que vai depender disso. Isso é algo muito sério. E se eu e você, né, somos mole, somos acomodados, já queremos tantas pessoas que já parou e está desistindo de tudo? Não desista. Porque primeiro, você tem que lutar sim pelos seus objetivos. Mas lembre que tem pessoas que dependem de ti, meus queridos. Tem pessoas que dependem. Por isso temos que nos esforçar. Por isso que temos que ter bom ânimo. Então, olha a responsabilidade sobre o Josué. Olha só o compromisso que ele tinha. Essas duas coisas são importantes para a nossa vida no dia de hoje. Por várias razões. E aí agora você pode parar um pouco e pensar. Quantas pessoas talvez dependem de ti? Ah, pastor, mas todo mundo depende de Deus, não depende de mim. Concordo? Dependemos todos de Deus. Mas será que a pessoa ali do seu casamento, sua mulher, ou então seu marido, um depende do outro? Imagina só, se eu não me esforço, se eu não tenho bom ânimo, a Camila depende de Deus? Sim. Mas ela é a minha também, a minha responsabilidade. E imagina se eu não me esforço e se eu não tenho bom ânimo. Ela vai sofrer as consequências por causa disso. Imagina ali talvez no seu trabalho, pessoas também que precisam. Então isso é algo que eu e você devemos levar, meus amados, para a nossa vida. E muitas vezes estamos acomodados e não nos esforçamos. Agora já tem outros casos, tem pessoas que se esforçam muito. É uma pessoa que é trabalhadora, é uma pessoa que busca sempre ter bom ânimo. Mas o que eu e você também devemos nos esforçar é em buscar a presença de Deus. Porque quando buscamos a presença de Deus, Ele assume o controle da situação.
Quando eu e você buscamos ter bom ânimo na presença de Deus, Ele vai colocar a alegria dele na nossa vida. Tem pessoas que se esforçam bastante, mas esquece de se esforçar em buscar a presença de Deus. E que tem uma coisa, meus irmãos, que Deus lhe honra, é o nosso esforço para buscar a presença dele. E isso leva a Deus a nos honrar de uma maneira maravilhosa. Isso leva a Deus a derramar a graça dele sobre a nossa vida. Talvez você está assistindo nessa noite e você fala, não, Luiz, eu me esforço, eu tenho um bom ânimo, mas agora estou falando algo em questão de buscar a Deus. Será que também estamos nos esforçando? Será que estamos tendo bom ânimo? Por mais que surjam milhões, muitos obstáculos, mas estamos nos esforçando e tendo bom ânimo na presença do Senhor? Vejam só, meus queridos, Deus honra o nosso esforço. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, vamos lá, em nome de Jesus. Livro de Marcos, capítulo de número 2. Não esqueça, Deus falou para Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Por quê? Porque você vai ser um conquistador, porque vai entrar na terra prometida, porque tem muitos inimigos aí adiante, tá certo? Tem muitas terras para conquistar, bacana. Mas também lembra-se de uma coisa, esse era o plano que Deus, tinha ali para Josué. Mas aí Deus falou para Josué, colocou uma responsabilidade muito grande, porque tu farás este povo. Ou seja, essas pessoas dependem do seu esforço e do teu bom ânimo. Essas pessoas dependem, porque tu farás eles herdar a terra que eu tenho prometido. Eu tenho prometido, mas tu farás este povo herdar. Então se esforce e tenha bom ânimo. Se esforçar e ter bom ânimo não é só para nós, mas também tem pessoas que dependem disso. E muitas vezes tem pessoas que não estão vendo isso em nós. Devemos também nos esforçar e ter bom ânimo para buscar a presença de Deus. E tem pessoas que não estão se esforçando e tampouco está tendo bom ânimo para buscar a presença de Deus. Mas por quê? Porque muitas vezes pode estar surgindo algumas coisas no caminho. Como, por exemplo, vamos falar então agora do mais recente, a pandemia. Surgiu a pandemia. Quantas pessoas nessa pandemia deixou de se esforçar em buscar a presença de Deus? Quantas pessoas nesse momento de pandemia deixou de ter bom ânimo na presença de Deus? Algo que não deveria, mas aconteceu. Por quê? Porque surgiu algumas batalhas, surgiu alguns obstáculos. Temos que nos esforçar. Ou seja, não podemos ser mole e nos acomodar de maneira alguma. Beleza? Olha só, Marcos capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte. Marcos capítulo 2, versículo 1. Diz assim, meus amados. Em alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciavam-lhe a palavra. Vejam só que Jesus então outra vez entrou em Cafarnaum, E souberam, soube que Jesus estava em casa. E as pessoas não pensaram duas vezes. Foram encher aquela casa. Olha aí a aglomeração que fizeram naquela casa, Se fosse neste ano, não ia permitir isso. Mas estava cheia aquela casa. Encheram aquela casa. E vejam só que a Bíblia diz que eles estavam a portas, eles cabiam, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam a palavra. Ou seja, dominaram a casa.
E aí, Jesus, que estava em casa, né, descansando, fica em casa, chegou ali em Cafarnaum, de viagem, de suas missões. E aí o que aconteceu? Jesus não pensou duas vezes. Estava anunciando-lhe a palavra. Algo magnífico e maravilhoso. O que o Senhor Jesus, né, ele veio a fazer. Cumprir a missão dele e instruir, ensinar a palavra. É a palavra que restaura, a palavra que cura, né? A palavra que liberta. Muitas vezes procuramos, né, movimentos, procuramos tantas coisas por aí, e o que eu e você precisamos é simplesmente da palavra. E glória a Deus por isso que estamos, né, numa igreja onde a prioridade é a palavra, ou melhor dizendo, só a palavra. Não existe passos de mágica, mas é a palavra do Senhor que resolve as coisas. Vejam só então que estava pregando, estava anunciando, a multidão estava naquela casa, e o que aconteceu? Versículo 3 diz: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Vejam só então que se espalharam, né, a notícia que Jesus estava naquela casa, a multidão já estava ali e queria chegar mais gente. E a Bíblia diz que levaram diante de Jesus, estavam levando, né, vieram ter com ele, vieram ter ali com Jesus naquela casa, um paralítico. 4 pessoas estavam trazendo aquele paralítico. 4 pessoas estavam ali com aquele paralítico. Um em cada ponta, segurando a cama dele, e ali ele estava, o paralítico. Quem eram aquelas 4 pessoas? Em outros livros bíblicos, como em Lucas, se não me engano, Mateus, falam que eram 4 amigos. Aqui só fala que era trazido por 4. Cada um contou um relato sobre essas pessoas que estavam ali. Mas sejam o que for, sejam família, sejam, ali era um parente, era então amigo. Entenda uma coisa, aquele paralítico, ele estava debaixo da responsabilidade daqueles 4. Porque o paralítico só ia chegar aonde Jesus estava se aqueles 4 colaborassem, né? O paralítico só ia conseguir falar com Jesus se aqueles 4 colaborassem. Aquele paralítico só podia sair da onde ele estava vindo, que não bem provável que seja era de Cafarnaum, né? Mas, sei lá, talvez afastado daquela casa, não importa. Ele só ia chegar onde devia chegar, né, com a permissão daqueles 4. Então, aquele paralítico dependia deles. E aqueles 4 que estavam ali com o paralítico, meus queridos, tinha responsabilidade sobre aquele homem. Cada um tinha sua responsabilidade. Imagina só se eles estavam caminhando e um deles largasse ali, né? Talvez o outro daria tempo de pegar, segurar, mas... Ou seja, cada um tinha uma função, uma sua responsabilidade com aquele homem que estava paralítico. E aí eu lhe digo novamente, e eu e você? E eu e você hoje? Quantas pessoas, quantas coisas, sim, depende de nós. Quantas coisas. E muitas vezes não estamos nos esforçando e tampouco tendo bom ânimo. E por que muitas vezes não nos esforçamos e não temos bom ânimo? Porque surge o quê? As dificuldades. Versículo de número 4. E não podendo aproximar-se dele.
eles não puderam se aproximar de Jesus. Por que não puderam se aproximar de Jesus? Porque a casa estava cheia. Havia uma multidão na porta, na janela, em todos os lugares. Lá dentro estava cheio, lá fora também estava cheio. Não conseguia se aproximar de Jesus. Dificuldade, obstáculo. Para quê? Para poder até mesmo paralisar eles. E eu lhe faço a seguinte pergunta: quantas coisas surgem também para te paralisar? Quantas batalhas surgem para te parar? Quantas coisas acontecem para tirar também o teu ânimo? Muitas, milhares. Talvez hoje, nesta quarta-feira, talvez você fale, olha, rapaz, seria bom ter pulado essa quarta-feira. Seria bom de terça ter ido para a quinta, porque o dia de hoje foi tanta coisa que, olha, estou tão desanimado. Surgiu tanta coisinha que quando eu não consegui me esforçar, meus amados, sempre vai surgir, sempre vai aparecer. Mas lembra-te, tem pessoas que dependem de ti. Tem pessoas que precisam do teu esforço e do teu bom ânimo. Como esse caso que eles precisavam, vejam só, diz, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Para e pensa um pouco. O que eles fizeram? A Bíblia diz que eles fizeram um buraco no telhado e por lá levaram o paralítico até a presença de Jesus. Isso é um esforço ou não é? Sim. Agora você imagina só. Você tem uma pessoa que é uma pessoa importantíssima na sua casa. Como no caso aqui, Jesus estava lá. Você, com aquela pessoa muito importante, você está fazendo uma reunião e as pessoas ficam sabendo que aquela pessoa está, fora que você convidou, e está tudo ali na sua casa. E de repente, você começa a escutar um barulho no seu telhado. Vai incomodar. Incomodando, você vai ficar quieto ou vai falar alguma coisa? Então, podemos ter a certeza que o dono dessa casa teve a mesma atitude que eu e você teria. Incomodou? E você vai deixar? Não, você vai conversar. Você vai lá ver o que está acontecendo. E aí, de repente, você começa a ver que está jogando ali, né, as telhas ali do seu telhado, da sua casa. Está tirando tudo. E aí, você vai dar um sorriso, vai fazer um joinha, pode tirar, tira tudo. Não. Você vai querer impedir. Você não vai querer deixar. Por que o dono dessa casa, então, poderia ter deixado? Com certeza. Houve ali um conflito. Com certeza houve ali uma falação. Houve algo. Só que nada impediu. Nada impediu daqueles quatro subir no telhado, tirar as telhas, olha o esforço, levar o paralítico até lá em cima e levar até a presença de Jesus. Esforça-te e tenha bom ânimo. E repito, não só com as coisas do dia a dia, mas principalmente em buscar a presença do Senhor, em buscar estar diante do Senhor. Esforça-te. E aí a Bíblia diz que, o versículo 5, e Jesus, olha só, preste atenção, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho,
perdoado estão os teus pecados. Jesus, meus queridos, vendo-lhe a fé. A fé de quem? Talvez do paralítico? Sim, também. Mas vendo-lhe a fé daqueles homens, ou daquelas mulheres, daquelas 4 pessoas, daqueles amigos ou daqueles familiares, não importa quem seja, mas vendo que a fé deles, a dedicação, o esforço, o bom ânimo de fazer as coisas acontecer. Eles sabiam que lá estava Jesus. Eles sabiam que se esforçasse de estar na presença de Jesus, o bom resultado ia chegar. Que se esforçasse de estar diante de Cristo, a cura daquele paralítico ia acontecer. Mas eles poderiam ter chegado ali naquela casa, olhado o paralítico e falado, até tentamos, mas a casa está cheia. Olha, até queríamos, né? O que mais muitas vezes até ouvimos por aí, não, eu até queria, mas não vai dar. Não, é que a pessoa não quer se esforçar mesmo. Que a pessoa não quer se esforçar. Mas eles olharam o paralítico e talvez falaram, olha, a casa está cheia. Não podemos entrar pela porta que a multidão não deixa passar. Pela janela também não deixa passar. Mas fica tranquilo. Vamos dar um jeito. Vamos nos esforçar. Temos que bolar uma estratégia. Qual é a estratégia? Vamos por cima. E foram. Talvez pessoas chiando. Pessoas que começaram a reclamar. Fora o proprietário daquela casa. Imagina só o barulho que fizeram. Estava até atrapalhando Jesus de pregar. Mas eles se esforçaram. E Jesus só estava observando. Jesus só estava vendo. Oh, meus amados. Nosso Deus também está vendo o nosso esforço. Nosso Deus está vendo o nosso bom ânimo. E pode ter certeza que Ele vai nos honrar. Ele diz para o paralítico, olha, perdoados estão os teus pecados. E o versículo de número 12, que é a nossa mensagem, o nosso estudo para finalizar essa parte, diz, e levantou-se, tomando logo o leito, e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a quem? A Deus, dizendo, nunca tal vimos. Meus amados, aquele paralítico pegou a sua cama, saiu andando na presença de todos, o milagre aconteceu, a graça do Senhor foi derramada, houve um esforço, houve ali um bom ânimo, conseguiram passar por todos os obstáculos. E o que diz a parte final? De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus. Então, o nosso esforço, o nosso bom ânimo, não vai só nos ajudar, vai ajudar o próximo, vai ajudar aquele que depende de nós. Assim como o povo de Israel dependia também ali agora de Josué. Você fará esse povo herdar. Assim como esse paralítico precisava daqueles 4. Todos foram saciados e abençoados. Mas o principal de tudo, que também o nosso esforço, o nosso bom ânimo, pode fazer e deve fazer o nome do nosso Deus ser glorificado a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra no seu coração, se esforça-te, tenha bom ânimo, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, em nome de Jesus, Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por esta palavra, por este culto, meu Deus. Pai, por esse culto que o Senhor está fazendo em cada casa, em cada família.
Pai querido, tenha certeza que a graça do Senhor está sendo derramada. Pai, tenha certeza que a graça do Senhor vai ser manifestada, Pai, de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém?